Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, o nosso podcast. A minha sala de visitas onde eu recebo convidados muito especiais com conteúdos incríveis. E hoje eu tenho elas que são a imagem do hotel mais charmoso de Curitiba. Carolina Nacli, diretora, e Elisa Barrachina, gerente-geral do Noma Hotel. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Como Obrigada vocês pelo estão? convite. Obrigada por, numa agenda hoteleira, vocês terem tempo para vir conversarem aqui com a Imagina, gente. é um prazer. Sempre a gente sempre acha, né? A gente fala que é 24/7. 24/7? Não fecha nunca. Não fecha um nunca. hotel, né? Tem 24 horas. Que ótimo, que ótimo. Carol, Elisa, vamos conversar, acho que primeiro um pouquinho do Noma, né? Do DNA do Noma. Vocês trouxeram para nós, para a cidade, o Noma é uma referência de um hotel boutique. Por que um hotel boutique? O que faz do Noma ser um hotel boutique? Na verdade, assim, é muito curioso, né? Como realmente o Noma surgiu. De primeiro momento, a ideia era que ele fosse um long stay. E tava até o projeto pronto para ser um long stay. E aí, conversa vai, conversa vem. A gente acabou conhecendo a Carol, da Mapi, que ela faz consultoria hoteleira em vários hotéis do Brasil. E nessa conversa papai vem, a gente fazendo contas de padeiro, como meu pai fala, né? A gente resolveu profissionalizar e sair um pouco da conta do padeiro e ver o que realmente fazia sentido para a cidade de Curitiba. E aí a gente, né, nessa conversa e nesse estudo, surgiu a ideia de um hotel diferente, que também não era o Noma, que era um hotel mais na pegada do W, sabe, a rede W? Uhum. Ele é um hotel mais cool, né? Mas ele tem um certo, né? Ele já é um upscale, ele já, né? Mas é um hotel mais cool. Mas esse hotel mais cool, ele também limita um pouco o público, né? Então, se você for ver os Ws pelo mundo, ele realmente tem uma tarifa alta, mas ele tem o seu público, o seu perfil, e que acho que Curitiba também ainda não é o que agradaria o público que vem a Curitiba, que se hospedaria. Então, já que vamos investir mais, vamos gastar mais, então vamos para uma linha de um hotel boutique. A gente nunca até usou a palavra assim luxo, porque a gente entende que o Noma ele é um hotel menor, ele tem poucos apartamentos, ele tem uma recepção menor, mas dentro desse espaço a gente buscou trazer realmente a parte boutique, né? Então a gente usa muitos artistas locais, brasileiros, paranaenses. Então a essência do Noma veio com isso, de trazer coisas locais e regionais. Então, a gente vai achar isso nos móveis, nas obras de arte, no próprio restaurante, né, na gastronomia. Então, a gente quis trazer nomes brasileiros, paranaenses, para dentro do hotel. Vocês tinham tradição hoteleira, de alguma forma, Não. na família, ou o Noma é o primeiro filho? No Noma foi o primeiro filho. Tinha uma perninha, assim, que agora até meu irmão, né, deslanchou ali na incorporação. O Noma Residence, que tá para sair? Agora é o Noma, Casa Noma. Casa Mas Noma. antes do Casa Noma, ele teve o desenho e teve os jardins. São 2 outros empreendimentos que foram um sucesso de venda, já foram todos vendidos, todos entregues. E agora a gente lançou o Casa Noma. E o Noma foi antes de todos eles. Então, mas que não é residencial. Então, não tinha o terreno e o desejo de fazer alguma coisa no terreno. Não queria deixar mais o terreno parado. E aí veio a ideia, primeiro isso do long stay, e aí quando essa conversa vai, conversa vem. E aí que surgiu também eu nesse meio, porque antes era muito meu pai e meu irmão, porque tem meu irmão na parte da incorporação, o André sempre gostou muito de arquitetura. Ele não é formado em arquitetura, mas ele é formado em administração, mas ele chegou a fazer arquitetura. 3 ou 4 anos na PUC e acabou largando, mas tem, né, a veia dele, ele gosta. Tanto que todas as obras de arte dentro do hotel, quem escolhe é ele, tem quem vai lá pendurar, né? Já aparece uma obra nova e ele manda, coloquei. Eu falei, bom, hotel, né? Fica à vontade. Fique à vontade com as paredes. Ainda mais que ele tem bom gosto. Ele tem muito bom gosto. E então foi aí quando surgiu de não, vamos para o hotel, ser um hotel mesmo. Aí meu pai me convidou, perguntou se eu tinha o desejo de tocar um hotel. E aí eu fui me aprofundar um pouco, fui fazer curso de hotelaria no Centro Europeu, aqui mesmo em Curitiba. Eu não
como eu nunca tinha feito, né? Eu sou formada em administração. Trabalhei com ele alguns anos na Hertz, que é locadora de carro. Então, você acaba tendo um público, um pouco parecido. Turista, tarifa. Aquele público que está em um momento circulando, né? Que está habituado também a essa nomenclatura, né? Isso. E lá tem a tarifa, quanto que a tarifa, né? A diária, a gente também tem a diária. Então, né? Tem que ter uma diária média, a taxa de ocupação, também taxa de ocupação do locador. Então, tinha uns índices parecidos, né? Mas também quem foi muito legal comigo foi o tio Jaime Canet, que é melhor amigo do meu pai. Considero ele um dos, né, melhores hoteleiros do Brasil. E ele abriu a casa dele, que eu digo, né, o Merit, em São Paulo. Eu fiquei 2 semanas lá fazendo uma imersão. Estágio, assim, foi bem bacana. Ele abriu todas as áreas, números e tudo, foi bem bacana. E aqui em Curitiba também, no escritório, eu conversei com algumas pessoas e vi que eu gostava. Falei, pai, gostei, vamos se tentar, sentiu confortável, né? naquele novo ambiente que se apresentava para você. Exatamente. E aí, então, claro que é uma insegurança de início, né? Porque vai ser o hotel mais caro de Curitiba. Hoje o Noma tem a tarifa mais alta. Sempre teve, desde que abriu. Ele já foi pensado para isso, esse é o posicionamento dele. A gente não pensa se posicionar é o hotel mais caro de Curitiba, não, mas pelo que a gente oferece, sim, não tem como ele custar, né, de outra forma. Exato. Agora com o COI, ele vem tentando ter uma tarifa parecida conosco, então, mas assim, a gente ainda tá com a tarifa mais alta. Mais alta. E a Elisa veio como gerente desde que o Noma é Noma? Não. Na verdade, eu tô desde o começo da operação, um mês antes de abrir. Então, a gente fez toda a parte de implantação do hotel. Então, eram pessoas... Eu, a Carol, enfim. Você já era da hotelaria, Elisa? Não, veio também novo para as duas. E eu fiz hotelaria no Centro Europeu, então isso me levou até o Noma. Fiz administração na FAI também. Mas eu entrei na área de recepção, de concierge. E daí, depois que eu entrei para trabalhar para... Não, até foi curioso, porque quando a gente, né, teve essa consultoria que nos ajudou até a fazer toda a parte de contratação, quando me apresentaram o currículo da Elisa, eu fiquei meio assim, eu falei, acho legal. Eu tinha 27 na época, você 23? 23. Eu tinha 27 anos, a Elisa 23. E eu falei, putz, ela é nova... E o horário de concierge dela era das 3 e pouco às 11 e pouco. Porque daí eu fazia hotelaria da noite, de manhã. Então, eu via, era um horário assim, né? Até às 11 e pouco, final de semana. O hotel trabalhava, 6 por 1, né? Então, trabalha 6, folga 1 e um domingo no mês. E nova, daí ainda perguntei, ela namora? Daí falou assim, ou é casada? Porque isso faz... Sim, a gente sabe que impacta um pouco na vida pessoal, verdade. E eu acharia bom se ela ou namorasse ou casasse, porque eu mais nova, né, queria sair, aproveitar. E fazendo o horário que ela tá fazendo no final de semana, mas enfim, mas eu falei, não, vamos apostar. E coincidiu também dela ser bem amiga de uma irmã de uma amigona minha. Até falaram, Elisa vai trabalhar lá com você. Não sabia. Daí eu falei, não sabia que ela era tua amiga. Nem imaginava que ela era amiga de uma amiga. Mas e aí, eu sempre via, né, a disponibilidade da Elisa. A gente tem um olhar muito parecido. E a gente tinha uma outra gerente que começou com a gente logo que o hotel abriu. Mas acabou não dando certo. E até eu perguntei pro meu pai, falei, pai, posso tentar sozinha, sem ter nenhuma gerente? Ele falou, pode. Aí fiquei acho que uns 5 meses, sei lá, acho que nem ficou um tempo multifunção. Mas eu não entrei já como gerente, foi uma construção. Daí. Eu fui para janeiro, porque daí foi de outubro a janeiro, que eu fiquei sem ninguém, que daí eu falei, não consigo ficar sem ninguém de ajuda mesmo. E aí eu chamei a Elisa e, claro, era tudo muito novo, né, mas... E também era novo para mim, então acho que também foi legal isso, a gente... meio construiu do zero, né? Desabrocharam juntas nesse meio. E quais foram os primeiros desafios, assim, que vocês se depararam nessa construção, dessa gestão do Noma? Eu acho sendo que um hotel para com mim, muita particularidade. Eu não sei pra Elisa, né? Mas para mim, assim, primeiro vender o hotel com a tarifa mais cara de Curitiba. O outro é obra, né? Quando você inaugura, não... Sim...
Mesma coisa quando você vai se mudar para um apartamento novo, né? Tem problema, tem goteira, a net não funciona, o ar-condicionado não funciona, né? Você vai ver que vai funcionar na hora que... Só na operação, no Tudo dia a rodando. A dia. operação, o dia é muito volátil, assim, é muito flexível. Uma hora você tá numa planilha resolvendo uma coisa e de repente, obviamente, você tem que ter a tua própria organização ali, mas ele é um dia muito dinâmico mesmo. E Mas aí, hoje em dia vai bem, assim, né? E aí tinha o medo, assim, né, de vender o hotel inteiro no começo. Não, vamos deixar alguns quartos de backup, porque se der problema, o que a gente vai fazer? Vai ter que mandar para outro hotel? Mas hoje a gente, já faz anos que não, a gente não tem O mais Noma esse tá medo. com quantos anos? 9 anos. Hoje não, já faz, acho que depois de um ano de casa, a gente não tinha mais esse medo. Poderia acontecer, mas eu acho que assim, problemas vão acontecer, a gente sabe disso. Todo mundo que trabalha tem problemas, né, Exato, Carol? Não tem... Mas o cliente às vezes não entende isso, então a gente tinha que estar preparado para... Porque a experiência dele é um recorte, né? E daí ele paga a tarifa mais alta. A gente tem que entregar ele o que tá esperando e além, né? Ele tá esperando que ele vai para um hotel com essa característica de boutique, e daí você fala Novidade que, em Curitiba, que tem uma goteira, com enfim, né? Então, isso, acho que esse era, assim, era o maior desafio, o maior medo, assim, de quando o cliente entrasse, que desse tudo certo. E assim, a gente... E com o passar do tempo, eu fui entendendo que às vezes não acontecem erros. Mas eu sempre falo muito da forma como a gente retrata aí, né? Como a gente trata esse erro. Então, hoje já tenho essa clareza. Tá, na minha casa também acontece. Então, tá tudo bem acontecer ali no hotel. Mas é muito da forma que a gente vai arrumar esse erro para o cliente, Até né? porque o hotel é um organismo vivo, né? Ele tá com vida 24 horas por dia. Sim. E uma vantagem que a gente tem é que o cliente não é que nem ele fica num restaurante de 2 a 3 horas. Ele tem um período um pouco maior. Então, se acontece alguma coisa durante a estadia, a gente pode ter formas de retratar isso, enfim, de organizar de uma outra forma. E a comunicação dentro do hotel é muito válida nesse sentido. Então, as áreas têm que se comunicar muito sobre o que está acontecendo. Que é um desafio, né, dentro desse negócio. Porque lida com pessoas, todo mundo pensa diferente, então você tem que meio que a forma que se alimenta, o sistema. Se você alimenta uma coisa errada, se a reserva alimenta uma coisa errada e a governança vai entrar para ver. Ela colocou no quarto errado, que era o pacote, era para outro quarto, que nem a gente fala de casamento, né? Então, é muito importante isso, né? Se a reserva faz alguma coisa errada do pacote de casamento, pacote romântico, a governança na hora de montar vai montar errado. Ou vai entregar na hora errada, ou vai, então... E ela também precisa comunicar para o restaurante, porque o restaurante vai preparar o mimo, vai preparar champanhe. Então, se as áreas não se conversarem, né, teremos não roda. Problemas. Teremos problemas. E provavelmente dos grandes, porque esse cliente do Noma tem uma expectativa proporcional ao que ele se propõe oferecer. Vocês conseguem hoje definir quem é o cliente do Noma? Quando a gente até... Ou características que esse cliente tem. Até quando a gente criou o Noma, a gente sempre falava a persona Noma, né? Como é esse cliente. Na verdade, a gente já desenhou um cliente, acho que um pouco mais jovem. Mas nosso cliente não é um cliente tão jovem. É um cliente... É um pouco mais sênior? Não, é que hoje em dia mudaram-se as idades, né? Mas a gente tem ali que uns 45 a 55 é uma média... É uma média desse habitué do Noma. Uhum. Mas ele tem algumas características específicas. Ele é empresário. Ele normalmente é ou diretor ou próprio proprietário presidente. Da empresa. E é engraçado, porque em Curitiba tem muito turismo corporativo, que é de segunda a sexta. E a gente vê hoje não, faz uns 5 anos, uma mudança bem grande. Então, a gente tem um público muito alto para final de semana também, que é para turismo, que é para aproveitar a cidade, a gastronomia. E então, a gente trabalha com os 2 clientes, né? Um que é um pouco família ou casal, que é o final de semana, o casamento, enfim, e o corporativo durante a semana. E muitas vezes o corporativo é o cara que tá no final de semana com a família. Só que ele tá se comportando diferente, né? Porque quando ele tá como corporativo, ele tem um comportamento, mas no final de semana com a família, ele tem outro, né? E aí que vem o nosso trabalho de entender a necessidade de cada hóspede e respeitar isso também e poder oferecer na mesma altura. Os hotéis boutique recebem crianças? Recebe.
E a questão... Na verdade, tem uns que sim, outros que não, né? Porque presume-se um pouco, né, nessa questão do boutique, um pouco mais de silêncio, de repente um pouco mais de privacidade e, às vezes, a família, porque a família tem vida, a família... o café da manhã com criança. O café agita. Eu fui conhecer em janeiro, viajei com uma amiga para fazer as vinícolas do Rio Grande do Sul. Eu falei, gente, erramos em todos os hotéis, porque a gente queria silêncio, poder ler perto da piscina, né? Poder ter uma experiência mais tranquila, e os hotéis estavam lotados de criança, né? Acaba que a estrutura do Noma não é um hotel tão criança, né? Então tem um pouco dessa diferença. Ele não é isso que eu, né? Não tem mas atrativos. A gente aceita muito. Não tem espaço, não tinha espaço até para isso, porque é legal, né? Você ter que seja convidativo para a família inteira, principalmente no final de semana. A gente videogame, né, para emprestar no quarto. A gente tem o nosso jeito de conquistar a família inteira, então daí é em serviço, não é em tanto em estrutura. Em área, em espaços pensados. Em serviço. Tem os quartos conjugados, que a família fica, mas daí é em serviços mesmo. Daí oferece o videogame. E tem livro para pintar personalizado do Noma, tem um mimo infantil, então tem durante a hospedagem que algumas do coisas café da manhã também proporcionam esse aconchego, essa coisa em família mesmo. Esse ponto em família. E a arquitetura, quem fez o projeto do Noma foi a Fernanda, né? Foi o Smoka. Isso, aqui, né, que até veio a falecer. Ele era um grande amigo do meu pai, do André. O meu irmão, nossa, gostava muito dele. Então, ele fez por fora, né, a gente fala, né? E a Fernanda foi interiores. Estrutural. Ele fez estrutural e ela interiores. E qual foi o direcional para o Noma ter a arquitetura que ele tem hoje? No que vocês se inspiraram? O que vocês pensaram? Assim, eu não... Isso quem poderia responder mais até o André, mas nas nossas... Vamos ligar para o André. André, você está pendurando alguma obra? Então a gente está com uma dúvida aqui. Mas nas nossas conversas, assim, é que ele fosse contemporâneo, que ele fosse... que ele fosse, assim, convidativo, assim, né? Até a gente discutiu muito, assim, na parte da entrada do hotel, como seria. E também na parte do restaurante e do hotel. Porque a entrada do Noma é super intimista, né? Ela vai muito diferente de grandes hotéis, né? Porque tem alguns hotéis que tem uma recepção que chega, você fica meio quadrado, né? Você fica meio acuada, assim, né? Pra onde eu vou, como eu faço? E o Noma, você entra... Tá ali, né? Isso é bem interessante. Então, isso a gente... E na parte do balcão também, a gente pensou muito isso de poder ter essa... do cliente ali na parte do... O concierge, o recepcionista, conseguir sair de trás que a gente nem fez bem um balcão. É como se fosse... Ele tem uma proximidade maior, que fique mais acessível, né? Que ele consiga sair, conversar, né? E também na entrada do hotel a gente quis trazer isso, assim, que a pessoa se sentisse bem, não ficasse acuada. E até a gente teve essa, assim, discussão de... Então a gente quer ter um restaurante legal dentro do hotel, até porque se a gente tá vindo com uma proposta de um hotel bacana, o restaurante também tem que ser. Sim, tudo tem que se conversar dentro dessa experiência. Assim, a gente sempre quis entregar uma comida boa. Assim, eu jamais imaginei, assim, que a gente iria ganhar prêmios, que iria se destacar tanto o Nômade. E até a Carol da Mapi, ela mesma, ela falava que era um tiro no pé a gente investir no restaurante. E até ter um chefe, né, que a gente contratasse um chefe, porque restaurantes e hotéis não são atraentes. Que é para atender o público do hotel. E a nossa ideia era atender muito bem o público do hotel. E claro, com isso, né, se a gente tivesse uma comida muito boa, atrair o público externo. E foi o que a gente, graças a Deus, conseguiu. Foi o que vocês conseguiram. E a gente também discutiu muito isso. Será que a gente tem que ter uma entrada separada do hotel e do restaurante? A gente até fez um projeto, assim... Com 2 entradas. Com 2 entradas, que aqui seria... Mas a gente falou assim, não. Mas a gente vai ter uma entrada tão, né, que seja convidativa, aconchegante. Então, a escada ali, ela, né, te convida a subir para o restaurante. Então, foi assim que a gente achou esse meio termo, assim, de a pessoa não estar se sentindo acuada de entrar no hotel para ter que entrar no restaurante. Não, ela já é meio automático ali. Ela já vê a escada, em cima da escada já tem o nome do restaurante. Então, a gente
achou que daí foi uma acertada? Sim, porque a gente estava conversando, né, ali nos bastidores, o Noma criou um ambiente e uma gastronomia que você, não hospedado, que você morando na cidade, você pode tomar café no final de semana, que é quando eu gosto, almoçar, reunião de negócio, não, vamos ali, o cardápio, ele funciona super bem, o ambiente super, super propício, você vai. E se você quiser à noite, é uma proeza na vida hoteleira, né? Quais hotéis você associa a poder as refeições? E você falou em reunião de negócio, falou num jantar, quem sabe a dois. A Então, dois, realmente, são exato. vários momentos que podem... Vocês conseguiram esse desafio. Não sei se... É um desafio, porque foi como mesmo. a própria Carol da Mapi, que fez esse trabalho junto com a gente, falou... Não. Vai contra toda a tendência, exatamente. né? Vai contra... Do Brasil ainda, Exato, né? Curitiba, né? então... A gente não consegue... Se eu começar a pensar, qual hotel que eu associo a restaurante, são pouquíssimos. Antigamente tinha feijoada, era do Bourbon, que era mas é isso é bem verdade. ainda- Não, e continua, né? Muito firme. Mas eu lembro que era um lugar... Mas é um dia da semana, né? Um É dia, dia né? Isso é muito... E agora você falou um ponto importante. Um dia da semana. Eu já tive situações de almoçar, 2 vezes na semana. De ter algum cliente que só dá para se encontrar na hora do almoço, alguma coisa. Não, vamos almoçar lá no Noma, passa ali rapidinho. E assim, de almoçar mesmo, levantar e ir embora. Pronto, né? Não sentiu o hotel. Ir lá para comer. Mas tinha, assim, a feijoada do Bourbon é um dos cases de sucesso da hotelaria, né? Uma lembrança que todo mundo tem até hoje. Muito, muito. Uma tacada certeira, né? Ali foi muito. Quantos apartamentos são hoje? 41. E sempre lotados, ou não? Vocês não seguram mais Não. agora os apartamentos. Agora Agora vocês colocam todos para... O Noma abriu com 42 apartamentos. Daí eram 4 categorias e teve uma... Quais são as categorias? Começando pelo mais básico, é o Max, que são 2 camas de solteiro, que pode conjugar com o apartamento Vitra, que daí vira família. O Vitra é o que mais tem, que são 27 apartamentos dessa categoria. Daí vai para o Magnum, que é uma categoria um pouco acima, que é mais para casal, tem 2 duchas no banheiro, alguns serviços diferenciais. O Meet, que foi uma junção de 2 apartamentos que virou uma suíte, que então virou 41 apartamentos, que ele é um quarto com uma sala de negócios, mais um banheiro, mais com uma sacada, e as 2 suítes, que são os 2 áticos. Não sei se que é onde os noivos, os que noivos daí mais puxa, daí puxa para casamento, para comemorações ou também hóspedes. Hoje, o que vocês têm de diferencial quando vocês falam de estrutura hoteleira? Os enxovais? O que o Noma oferece hoje de diferente para o mercado? Não sei o que você trata de diferente, em todos os sentidos. A gente tem... Bom, quer falar, Carol? Vamos juntas. Eu acho que a parte do enxoval... Porque o enxoval de vocês é bem reconhecido como um enxoval... E a parte também do enxoval das louças, né? A gente também... nos quartos, a gente... E também, desculpa, falando em enxoval, a gente tem uma troca muito frequente, o que deixa ele novo. Então, todo mundo que vai gosta muito, porque realmente é uma troca recorrente. A gente não deixa chegar num nível que é um enxoval bom, mais antigo, né? Entendi. Então, isso faz a diferença. Que faz toda a diferença, porque às vezes tem hotéis que demoram para fazer essa troca, porque é um investimento, né? Você percebe que é um material bom, mas você percebe o uso, o desgaste natural do uso, né? Então, eu conheço o enxoval do Noma e sei o quanto ele é bom. Gostoso. Não, ele é uma... o colchão, todo mundo pergunta muito. No colchão. Essa de estrutura, porque, na verdade, querendo ou não, tudo vai ligando a você dormir bem, a estar confortável. Porque as pessoas estão numa rotina tão louca hoje em dia. O nosso banho é muito bom. Que bom que você chegou, mas eu ia chegar bem O banheiro todo de nisso. mármore, e ele é super grande. Espaçoso, ele é grande, ele tem uma ducha forte, isso é igual o chuveiro da minha casa. Assim, não, que é muito bom. Se sente em casa. É muito E gostoso. são muitos elogios em volta disso mesmo. E daí, como o banheiro é grande, é de mármore, a gente... Tem frio em Curitiba, o que é? Vamos colocar um aquecedor no banheiro para poder deixar confortável. Então, tem vários detalhes que vão completando... Que vão construindo essa experiência. Uhum. E vocês se tornaram um dos queridinhos das noivas, né? Como que é lidar com as noivas?
É muito legal, porque a gente participa de um momento muito importante, feliz, muito né? feliz. Muito feliz, mas né? é uma responsabilidade, porque é um dia que é, estressante, que é tenso. Que saia tudo né? perfeito, Quer né? que saia tudo perfeito, mas com esses anos aí, a gente entrega sempre muita alegria junto com o dia Com o dia delas. delas. Quantas noivas vocês recebem no final de semana? Vocês ficam com uma, não? Nas 2 suítes vocês Podemos receber e também nos outros apartamentos. Nos Depende outros- da demanda no- de cada um. Engraçado, teve uma vez que fez até fila de noiva ali Não, embaixo. mas 4 noivas 4 saindo noivas? do hotel. No mesmo horário. Porque às vezes tem horários diferentes e Então tudo. estavam nas 2 suítes e nos... Os quartos, e nos... E como tem as janelas grandes, acaba que a luz é muito boa. Então, os fotógrafos, amam de paixão. Querendo ou não, acaba vendendo bem isso, porque fica uma luz muito boa, tem fotos muito bonitas. E ele é bonito, né? Então as fotos ficam bonitas com as noivas. ele tem a vantagem da iluminação, Da né? arquitetura. E tem a vantagem da arquitetura. Então, tudo colabora para que ele seja atraente para esse público, né? Isso é muito importante. Já tiveram alguma história pitoresca com noivas no hotel ou não? Tudo corre bem por lá? Porque todo hotel sempre tem uma historinha com noiva, né? A gente tem umas engraçadas, não sei se... Tem, Não fala nomes. Não pode falar nomes e fala assim, um dia. Se a gente pode... Poxa vida. Daquele noivo que errou a porta, achou que era a porta do banheiro, errou a porta do corredor e ficou saiu. pra fora. Ficou lá fora. Ele saiu e ficou pra fora? Só que ele tava sem roupa. Eles se esqueceram de mencionar. Do principal. Ele achou que era... No banheiro, e não era Ele o banheiro. saiu meio, quando você acorda, Sabe, meio você sonão. Devia ter bebido na noite com do casamento, acordou meio atordoado, ao invés de ir pro banheiro, foi pro corredor. E fechou a porta. E daí? Daí a Daí, noiva... quando- Viram na câmera? Não, Como isso que... a Não, gente daí ele- descobriu que é um conhecido nosso que contou dando risada, assim, sabe? Mas, e aí ele ficou batendo na porta, Até- mas ninguém viu nada. Foi de madrugada, mas ficou batendo na porta e até que a noiva falou, meu Deus, mas que Da onde vem, sapatação, né? da onde vem? Daí foi acordar o marido, foi ver o marido não tava. O marido tava nu no corredor. E foi ver, era o marido que tava nu no corredor. Essa é ótima. Essa é muito boa. Que bom que ele contou, né? Pra gente... Era conhecido, senão a gente talvez nem soubesse. Nem Então, soubesse. talvez nem soubesse. E nessa trajetória de 10 anos, de quase 10 anos, né, do Noma, teve algum desafio que marcou vocês, assim, ao ponto, né, quando acontece, fala, e agora? A gente já teve questão de dar overbook, que eu acho que é um desafio ali na hora. Falou, e agora o que a gente vai fazer? Sim, acho que principalmente para esse cliente, né? Que é aí algo cai diferente. reserva. E acontece, né? Vamos dizer, o site tá aberto, né? O canal de reserva tá aberto. E a gente tinha esse medo, e tanto que segurava, falava, não vamos deixar todos os apartamentos, né, disponíveis. Mas se ligarem, a gente tem. Mas eu falo, tá, mas a gente também vai estar... Se não ligarem, daí a gente vai deixar de vender? E no final do dia é a venda, a né, diferença, Carol? né? Você, todo mundo tem que vender. E aí, então, já teve... Acho que aconteceu uma vez que a gente teve que ligar pro hóspede. Teve uma vez só. E a gente fez a reserva para ele no outro hotel e tudo. Então, foi um desafio. A gente teve que acomodar ele em outro hotel, mas não... Ficamos até os 45 do segundo tempo tentando que tivesse um cancelamento. E não teve, então foi uma Todo situação... mundo lá cancela. Mas a gente acaba... Curitiba tá sendo um cenário muito grande de shows internacionais, artistas, e acaba que eles buscam o Noma pelo fato de ser um hotel menor, que não tenha tanto hóspede dentro. Então, isso gera alguns desafios também. O do que a gente Jovem foi bem, foi 2 dias, 3... Foram dias que a gente morou no hotel junto, então isso que eu ia falar. Daí, vocês também têm recebido alguns artistas, né? Só que daí, a gente tá falando de um hotel com uma proposta mais acolhedora, mais intimista. E a gente precisa refletir isso pra ele. Até... E às vezes o hóspede não quer aquilo, né? Então a gente também fica bem preocupado quando alguns cantores, artistas nos procuram, porque a gente pensa, tá, como é que vai ser tanto com o Lua Santana, lembra? As fãs ficavam na frente. Não, era do uma hotel. ocorrente, Silvia, que era todas de mãos dadas, assim, cantando, fazendo uma oração. Na frente do Noma. Isso que quando isso... Isso foi em 2018, acho. O Noma de 2015? Ou foi antes Não, ainda? 2016. Foi 2016. Daí ele chegou e a gente tá falando de quantas pessoas na frente do Uns hotel? 50?
E todas Porque, de mãos... na verdade, teve muito mais. Só que à noite, tipo, era, sei lá, 10 da noite, 11 da noite, elas cantando as músicas do Lua Santana. Pra ele, Pra ele, debaixo do hotel. E aí os hóspedes, tá, mas a gente não quer ouvir, né? a gente não é nosso estilo musical. Então- E daí? E aí a gente Daí, tenta conversar, né, Sempre com os educação fãs. e tudo. Mas hoje a gente tem realmente mais organização nesse sentido e consegue levar tranquilo. Quais foram os famosos que já ficaram no Noma? Ixi, Que vocês tem bastante. lembrem, assim, Michael o Bublé ficou do Michael Bublé no- foi tranquilo? Foi. Teve umas pessoas, mas assim... Mas E ele saiu, ele deu tchau, Bon assim. Jovi tinham fãs mais velhas, que eram coisas que a gente nunca tinha lidado mesmo. O Bon Jovi- E ele ia no restaurante, ia na O Bon academia. Jovi circulou mesmo. Circulou pelo Ele hotel. circulou, viveu ali no hotel. Viveu. Daí é Tem diferente, uma história né? dele, que ele tinha uma dieta, né, Carol? Ele até tinha a dieta bem certinha dele, que a gente seguia. Aí eles desceram todos pra jantar, ele desceu também, aí ele provou um prato, daí ele amou. E aí ele quis pedir pra ele, saiu da dieta. E aí no dia do show eu sou envergonhada e ao mesmo tempo acho que vou incomodar pedindo pra tirar foto. Tanto que eu nunca peço pra tirar foto com os famosos, que eu até falo pra eles, eu devia pedir mais. Mas aí pro Bon Jovi eu falei, vou pedir. Aí a gente ficou amiga de segurança, né? O segurança dele foi tipo, ficou super nosso amigo e Ele tal. mandava mensagem toda hora, né, falando. E aí eu também fiquei amiga da professora de canto. Ele viaja com a professora de canto dele. Olha só. Bem legal. E aí eu fiquei amiga dela, ela gosta muito de galerias. E enfim, eu levei. Já levou pra Simone de Assis. Levei. E ela queria conhecer, daí levei ela na Simone de Assis, levei ela conhecer, assim, a cidade. E aí, no elevador, quando eu agradeci ele, né? E aí, ele falou, eu queria te dar parabéns, foi uma das melhores refeições da minha vida, aqui no hotel. Nossa, que honra! Ele falou bem que honra assim. de alguém que tem referências aí. Foi bem bem legal. isso. Então, foi a Ivete Sangalo, Lua Santana, Vixe, Gustavo tem- Lima. Tem bastante. De internacional também teve Jared Leto, Foo tem Fighters. Foo Fighters. Ai, ixi, tem bastante gente. Quais nove. foram os fãs mais fervorosos na porta do Noma? Quando fala em rock, o pessoal gosta muito. E vai. E vai. Post Malone teve bastante. Mas ele foi super querido com os Nossa, fãs, doce. assim, desceu, tirou foto. Até a Carol. Esse que é ele? A Carol ainda não. Deu pedir uma foto. É porque Pediu, né? hoje a gente é muito nichado, né? As mas coisas. total. Antigamente você tinha figuras que, por conta da TV, todo Eram mais- mundo conhecia. É verdade. Né? Hoje isso não existe mais, porque a internet e os nichos são muito específicos. Então, às vezes, você pode ter do teu lado uma pessoa extremamente famosa pro nicho dela, mas que dependendo da tua faixa etária e de quem você seja, você não sabe quem é. Você fala, mas quem que é? Não, é mega famoso, tem tantos milhões. Tá, é mega famoso pra quem? Né? Porque ele tem essa questão do nicho, né? Do nicho. A Fernanda Montenegro uma vez ficou com a gente, até ela me Ficou, convidou pra tomar um gente. chá com ela. Uma Eu sentei, fiquei fofura. conversando com ela. Um doce também de Ah, mulher. esse é um dos privilégios da vida na hotelaria, né? Você ter acesso, né, a essas pessoas. a gente cuida pra não se intrometer tanto, mas quando a gente tem a oportunidade é bem interessante. Deve ser uma troca bem interessante. E quais os desafios que vocês enxergam para a hotelaria hoje, principalmente no nicho de vocês? No nicho do Noma, né, de hotel boutique. Então, antes a gente pensa assim, o Airbnb veio, né? É um desafio, sim, as pessoas... Mas a gente vê que é muito diferente o público que vai procurar um Airbnb, que procura um Noma, né? Mas eu acho que o desafio, assim, do Noma é a gente tá sempre em movimento, eu sabe? também concordo. Inovando. E, assim, a gente não tem muito como inovar até em estrutura, não digo que não tem. Porque o André vira e mexe aparece com uma obra de arte nova que deixa o Noma mais bonito, né? A gente A gente tá de olho em tudo sempre, mas fez realmente... aquela instalação na frente, né? Do Cláudia Vares, que também se chama O Movimento. Tempo e o Vento. O Tempo e o Tempo e o Vento, né? E... Então, eu acho que... E a gente tá sempre buscando, assim... principalmente como a gente não tem muito como mudar a nossa estrutura, né? Tá sempre bem nos serviços, né? A gente... Sim, porque se você não Entregando. consegue mudar estruturalmente, o seu serviço é um desafio diário, né? E eu acho que o serviço, eu acho que ele é
mais o importante é o tão quanto se você tem uma estrutura boa, mas assim, se você tem uma estrutura boa e bonita, o cliente vai para te conhecer. Mas se você tem um serviço, um atendimento ruim, ela não volta. É o serviço que fideliza. Isso tenho certeza. E como... Por experiências, assim, de a gente conversar, né, conversar com a minha família, né, conversar com a Elisa. Até restaurante, às vezes, a comida é muito boa, mas você fala, você tá tão mal atendido lá, que dá preguiça de voltar, sabe? Você não quer voltar. Então, eu acho que o serviço, por isso a gente valoriza bastante nossa equipe, porque eu acho que é de suma importância. A limpeza eu acho muito importante, né? Em hotel, a limpeza é um elemento crítico, né? Assim, Nossa, você entrar no quarto, no banheiro, né? Um fio de cabelo compromete... Tem que ser bem crítico mesmo. Nessa hora a gente tem que ser... Na hotelaria, um fio de cabelo compromete toda uma coisa que é fácil, né? O cabelo cair ali, né? Sim, por isso tem que usar coque com redinha. Exato. O cabelo tem isso quando a gente fala, né, de ambientes que você dorme, que você deita. Os funcionários do Noma passam por algum tipo de treinamento? Como que vocês transmitem a identidade do Noma, o conceito Noma para os funcionários? Acho que a Elisa pode contar um pouquinho. A gente tem, até agora tem uma parte nova que a gente está fazendo, mas é um programa de integração mesmo com os colaboradores. Agora a gente está deixando isso um pouco mais... Vai ser um vídeo mais interativo, com mais informações. E hoje é um manual, né? Que a gente apresenta. Que a gente apresenta. Que a Elisa apresenta, tem uma apresentação. E daí tem também, cada área tem sua própria liderança que vai ter essa integração com a área, e também tem um manual de apresentação pessoal para cada área, porque, enfim, cada área tem suas regras, né? A cozinha tem uma, salão e recepção outra, governança precisa de cuidados maiores, EPIs. Então, tudo isso é direcionado no começo, quando eles entram para trabalhar no Noma, para entender a filosofia e o que a gente faz ali dentro, né? Para todo mundo caminhar junto. E depois isso vai tendo um refresh de tempos em tempos. E cada vez mais curto também, esse tempos em tempos, né? É aquilo que você falou, é a mesma questão Tem coisa que é diária, sabia? Eu acredito que sim, acredito que sim. Que toda hora você tem que estar ali, né? Renovando e reaprendendo e reforçando para que elas aconteçam. E a gente pode esperar algumas novidades vindo do Noma? Você perguntou de desafio, eu já ia atrelar uma novidade, que então, querendo ou não tenha, né, a expansão do Noma. E como que vai ser essa expansão? A gente vai ter uma área de eventos, então a gente tem bastante demanda por eventos, e a gente não consegue atender da forma que a gente gostaria, digo até de quantidade de pessoas que nos procuram, vamos dizer, por tamanho do evento, né? Então, a gente vai ter uma área de eventos maior. Na própria estrutura do hotel? Não, anexo? na lateral. Na lateral, ali anexo. Já começamos a mexer. Então, vai ter uma área de eventos. Para quando ficar pronto? A gente acredita que final do ano que vem. E aí, a gente vai aumentar o número de apartamentos, o número de suítes. O spa vai para o último andar da outra torre. Então, hoje só tem uma sala, daí vão ter mais 2 salas. Que também isso é uma demanda que a gente tem, de ter, principalmente para casais, né? Para fazer massagem juntos. E também ter uma sala que acomode 2 macas. Mas esse é um desafio, né? Grande aí. O número da equipe, acredito que não vai aumentar muito, né? Mas atender eu acho que vai ser uma demanda um pouco diferente, que a gente hoje, a gente faz casamentos, a gente faz batizados, a gente faz aniversários, mas assim, sempre limitando a parte muito de música. E intimistas também, porque a gente acaba fazendo a pandemia favoreceu esse tipo de evento. Sim, ele cresceu exponencialmente. A gente teve um bom reflexo disso, mas ainda tem demanda que a gente não consegue atender. Não consegue atender. E esse espaço para eventos vai para qual é a capacidade? A gente já está gostando da novidade. Sentados, 80? Sentados, bem acomodados, 80. Mesas, né? Em mesas. E aí, em auditório, já um pouco mais. Nossa, excelente. Então, e um número bem interessante para esse movimento pós-pandemia que a gente teve. E aí embaixo, na verdade, vai ter no térreo essa parte de eventos. E daí, no andar de baixo, a gente também vai ter que a gente até pensou de ser um bar, mas
mas acho que meu pai vai ser voto vencido, assim, que ele não é muito a favor de um bar. E realmente eu não acho que, sim, ter uma operação ali para um bar e que vai ter movimento, mas eu acho que vai ser um espaço também para um evento, como a gente atende na varanda, mas para um evento também legal, menor, mais descolado. E também pode, essa parte pode servir de apoio para o evento grande de cima. Então, estou fazendo um evento, às vezes empresa, que está em formato auditório. Então, descer para fazer... Um segundo momento. Exato. Faz o primeiro timing do evento ali, depois desce para um segundo. Isso. Nossa, novidades Então, boas aí, né? São Acho mais que 14 apartamentos em quantidade. Então, vai de 41 para 55. E também com entrega para o final do ano que vem. Tudo junto. Vai entregar todo... A entrada vai sendo pelo mesmo lugar. A gente vai linkar o hotel, né, a Torre Nova pelo andar do restaurante e pelo lobby. Então, ele vai ter que sair e pegar outro elevador para ir para outra torre. Ah, tá. Pra subir no quarto, né? Mas se ele- pra, não, se pra ele ir pra tiver restaurante no- e tudo, eles só usam um elevador. Mas se ele estiver isso que eu ia falar, se ele tá no restaurante, ele tá no mesmo. Ele- pelo E que eu tô no entendendo. térreo Isso. também, só que são acessos distintos. Ele vai ter, Tá. ele vai ter acesso... É que a gente viu, sabe o projeto, né? Daí é mais fácil da pra gente... vocês estão visualizando. Eu estou tentando, falei, mas vai entrar não, essa cruz. ele vai... Vai assim, ser bom. Se ele Vai quiser dar subir pro restaurante, ele pode subir... E aí, pro quarto dele, vai ser por trás e pela frente. Então, às vezes, ele não quer ir lá por trás, e vai pegar dois elevadores. Duas possibilidades. Mas para ir pro restaurante, ele sempre vai... Só um elevador mesmo. Só um elevador. Nossa, eu adorei a novidade, porque realmente, né, ele vai, como que fala? Era um espaço pequeno e acaba perdendo muita demanda, né? Porque existe um mínimo. É limite, né? É um A gente tem que limite atender e o tá muito restaurante. íntimo ao restaurante, acaba tendo as limitações que aquele cliente do evento não... O desafio, Não assim, quer que ter. me dá um pouco de frio na barriga é o café da Café, manhã sabe? no finais de semana. A gente até já faz algum tempo que a gente aceita reservas bem cedo pro café da manhã, quem é de fora, de final de semana, porque normalmente o cliente de final de semana ele desce um pouco mais tarde. E aí Exato. acumula todo mundo. E a Tem gente um quer pico. atender bem os hóspedes. Então, E- trazer pessoas de fora acabam complicando com isso. Acaba, Né? porque Então tem agora esse pico mesmo. ampliando, né? Então o que eu acho que é um desafio ali, vamos ver como é que Mas vai a ser. varanda atende bem quando abre ali. Porque normalmente a gente não abre a varanda, daí quando tá cheia, a gente Cheio, abre a tem varanda. que abrir, porque realmente, né, nos finais de semana você tem um pico, né, de... 9h30 começa. Começa aquele pico e todos Não, querem... eu quando eu passo sábado lá, me dá até um frio na barriga. Até eu vou embora, às vezes eu falo, melhor... Ele sempre se vira, Dá se dá certo. mas a gente fica nervosa. A gente fica nervosa, né? Porque quer que a Sim, tenda perfeita, você quer fica que a olhando tenda- e fala, aquele ali tá querendo, tá chamando, tem que repor a Não. fruta, tem que repor o pão, tem que... Tá o suco. Então, E às vezes você tá lá, você só atrapalha a operação. Porque sim, deixa eles nervosos. Eles ficam nervosos. ficam nervosos. Tipo, você tem que acreditar que o teu colaborador sabe fazer o que precisa ser feito. Né? Se você a não gente consegue, acredita, você tem que acreditar, porque se você vai para o meio, eu sou uma que tem plena consciência. Quando eu estou no meio da operação de certas partes do meu negócio, eu só atrapalho. Sim, é. Entendeu? Eu só atrapalho. Assim, não vou ficar ali para ver se vai fazer certo. Não, eles vão fazer errado porque eu tô ali. É melhor que eu saia dali para fazer. Excelente. Meninas, toda vez que a gente encerra um episódio do podcast, a gente sempre pede para os nossos convidados, a gente tem uma frase interna que a gente fala assim, comporte-se, né? E para encerrar esse bate-papo, eu gostaria que cada uma, dentro da hotelaria, dentro da experiência de um hotel boutique, qual que é o comporte-se pro seu... Vou deixar a Carol começar para pensar um Porque pouquinho mais. pensei, será que ela já tá com o pronto? Eu falei assim, qual que é o seu comporte? Eu vou falar o meu, que o meu comporte da hotelaria é o seguinte, não tenham vergonha de frequentar o hotel. Gente, o hotel não é um ser intocável. O hotel é um negócio. Ele
ele proporciona experiência de spa, de hospedagem, às vezes até uma hospedagem no meio de semana, que você vai com o marido, né? Com o namorado, né? Eu tenho, assim, experiências deliciosas na hotelaria, de hospedagem, de gastronomia. Então, assim, vivam as experiências que os hotéis têm. Eu falo que coloca você num outro nível de viver... não é a experiência de perceber um diferencial de atendimento, de conhecer um enxoval novo, de ter a percepção de uma louça diferente, né? O hotel tá aí para ser vivido não só pelo hóspede, mas pelo local da cidade. Eu acho que além disso, de viver, é de você se sentir bem ali e você não ter vergonha de nada, de você de ter essa liberdade de pedir o que você tá com vontade e que a gente vai tentar atender da melhor forma, né? Tanto que eu sempre falo isso, nunca vamos dizer não se a gente, né? E nunca também, se a gente não tem certeza, dizer sim, porque depois que você diz sim, você tem que atender de alguma forma. Eu falo, o favor é uma obrigação. Então, mas eu acho que é isso, é de você se sentir bem, de você se sentir que você tem a liberdade de pedir o que você tá com vontade, sem ter vergonha. Porque às vezes dependendo até, e por isso que eu falo, dependendo do atendimento, inibe um pouco. Exato. Se você é muito, assim, formal, os lugares que às vezes a gente vai, que é muito formal, você fica até meio... Você não quer de novo. Você fica constrangido de estar no lugar. Parece que você não está no lugar que você é um deveria estar. Né? Que você usou a palavra... Você não pertence àquele lugar. E essa não é a função da hotelaria. Muito pelo contrário. Hoje, a hotelaria ela tem que te acolher, né? Então, eu tenho esse olhar. E o seu comporte? Meu Deus, você quer me... Já falamos tudo, né? Vocês falaram bem mesmo. Mas você falou uma coisa que às vezes eu me pego e de não ter medo, né? Às vezes eu quero só comer a sobremesa de um lugar. Isso não é um problema. Não, quero tomar um café e uma sobremesa. É só isso. E daí eu fico, putz, será que eu vou lá só comer? A Carol outro dia falou até pra mim, eu fiquei com vontade de comer só a sobremesa lá de pistache. Eu falei, mas vai comer a sobremesa, né? E a gente e isso me veio na cabeça. E daí... Qual que é o restaurante? Vamos fazer uma propaganda. É o Romeu, Cucina de Eu não italiano. conheço, eu preciso ir no Romeu. E como a sobremesa de pistache. Então eu vou no Romeu, eu vou no Romeu. Vai no almoço, ou no almoço jantar, mas o almoço nossa, a gente foi lá semana passada, retrasada, tava uma delícia. E a sobremesa de pistache, tipo um petit gâteau de pistache. Nossa, é maravilhosa. Mas não era meu intuito fazer propaganda. Eu sou zero comercial, mas aqui a gente já faz, que no final do dia tem que fazer a venda. Mas se sentir bem. E lá no hotel a gente faz de tudo para que todo mundo se sinta bem. Então, é mais isso mesmo. Se sentir... Se tá à venda ali, é porque ele quer que você viva aquilo em todo sentido. Então, não tenha medo. Vivencie essas experiências, porque a hotelaria, eu falo que ela tem o poder de transformar o comportamento, né? Porque ela cuida tanto, né, do atendimento, da experiência. Gente, e a gente que trabalha com hotelaria, com receber, a gente tá disposto a isso. Então, a gente se desdobra em fazer coisas para poder ver pelo menos um sorriso. Isso. E é uma troca. Se a pessoa tá sorrindo na tua frente, você recebe isso de outra forma. Né? Exato. E hoje ela vai numa sobremesa, na outra semana ela tá levando um casal de amigos para acompanhar para jantar. Né? Não tenham vergonha desse... Não tem porquê, gente. Não tem porquê. Sensacional. Muito obrigada, meninas. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigada.